Olá, eu me chamo Gustavo Paris, sou professor universitário de diversas disciplinas da saúde e hoje vamos para a parte 3 da nossa aula de histologia do sistema digestório. Então, hoje a gente vai falar das glândulas anexas, que são os órgãos que auxiliam o tubo digestório no processo de digestão dos alimentos. Então, nosso primeiro órgão ou glândula anexa que vai auxiliar na digestão é o pâncreas. O pâncreas ele fica localizado logo abaixo do estômago, tá? E ele vai produzir enzimas digestivas que vão ser liberadas em cima desse quimo, desse bolo alimentar que vai passar aqui nessa porção do intestino delgado, que é chamada de duodeno. Então, o bolo alimentar ele cai no estômago, vai ser digerido pelos ácidos e pelas enzimas estomacais. Depois, esse bolo alimentar passa a ser chamado de quimo. O quimo, então, é passado para o intestino delgado. Essa porção inicial, chamada de duodeno, vai receber esse quimo e esse quimo vai sofrer a ação das enzimas pancreáticas que vão ser liberadas em cima dele. Então, o meu pâncreas, na verdade, ele é uma glândula chamada de glândula mista, porque ele tem uma função dupla. Ele é tanto uma glândula exócrina quanto uma glândula endócrina. Então, a parte endócrina do pâncreas é formada pelas células de Langerhans, ou ilhotas de Langerhans, tá? Que são células específicas que conseguem produzir os hormônios. Que hormônios são esses? Insulina e glucagon, principalmente, tá? Então, uma glândula endócrina ela sempre vai liberar sua secreção direto na corrente sanguínea, enquanto uma glândula exócrina ela obrigatoriamente vai produzir sua secreção e vai liberar essa secreção através de um duto. Então, esse duto verde aqui inserido no centro do pâncreas é ele por onde a secreção vai ser jogada e vai conduzir essa secreção até o duodeno, tá? Onde o meu quimo, o meu bolo alimentar já digerido no estômago, vai passar. Então, que secreção é essa que meu pâncreas exócrino produz? São enzimas digestivas que vão ajudar a quebrar o alimento que está passando e também bicarbonato para diminuir, para acertar, aliás, né, o pH desse quimo que acabou de sair do estômago. Então, quando ele estava no estômago, ele foi bombardeado com ácido clorídrico e quando ele passa aqui no intestino delgado, eu não quero que ele continue com essa acidez, eu quero equilibrar essa acidez, quero neutralizar justamente para as minhas enzimas digestivas funcionarem adequadamente. Tá? Todas as enzimas funcionam dentro de uma faixa específica de pH. Então, essa acidez aqui não seria bem-vinda dentro do intestino delgado. Então, que enzimas são essas que o meu pâncreas exócrino produz? São as proteases, enzimas que quebram proteínas, as lipases, enzimas que quebram lipídios, amilases, enzimas que vão quebrar o amido, fosfolipases, enzimas que quebram os fosfolipídios, e as nucleases, são as enzimas que vão quebrar os ácidos nucleicos, então nosso DNA e RNA, dos alimentos que a gente ingere. Então a gente já falou da organização básica de uma glândula na primeira parte da nossa aula, mas só para relembrar rapidamente, aquelas glândulas que produzem uma secreção serosa, aquela secreção rica em proteínas, como é o caso do nosso pâncreas, já que ele vai produzir uma secreção muito rica nas enzimas digestivas, elas se organizam dessa maneira aqui, formando uma esfera que a gente chama de ácino. Como a secreção produzida é serosa, a gente diz que é um ácino seroso. E quando a gente olha no corte histológico, o que a gente vê são várias células com núcleo oval, tá? Próximo da base, mas principalmente o citoplasma ele está corado por conta dessa produção de proteínas. Então, eu vou ter uma grande quantidade de proteínas no citoplasma dessa célula. Então, eu tenho uma presença de uma cor aqui, um roxo claro ou um rosa marcante, tá? Em oposição às minhas glândulas mucosas, que as células são completamente claras, porque o muco não fica marcado com os nossos corantes básicos. Então, o pâncreas ele vai estar organizado basicamente nesse formato aqui de ácinos. Eu vejo vários ácinos espalhados pelo seu parênquima, pela sua parte funcional. Aqui circulado em azul, eu tenho uma ilhota de Langerhans, que é a parte endócrina do pâncreas. Então, são as células responsáveis por produzir os hormônios. Mas isso agora não nos interessa, porque a gente está focado na parte exócrina do pâncreas. Então, nas células que vão produzir as minhas enzimas digestivas. Se eu der um zoom em um desses ácidos, o que eu vou ver é essa estrutura aqui. Então, eu tenho as células glandulares, né, que produzem sua secreção serosa, muito rica em proteínas. Elas ficam bem marcadas com corante. Tá? A gente consegue ver que elas formam como se fosse uma estrutura, né, arredondada, uma esfera.
E aqui no meio eu tenho as células centrais, são bem características do pâncreas. Tá? Então a secreção é liberada aqui no meio e eu já tenho uma célula que forma o duto por onde essa secreção vai ser conduzida até para fora, até o intestino delgado, né? Em direção para fora do pâncreas. Então está aqui uma organização em um esquema para a gente entender melhor. Eu tenho vários ácidos com as minhas células glandulares serosas, tá? Diversas dessas células. Quando elas produzem a sua secreção, então produzem as enzimas, elas vão liberar através de um duto. Esse duto vai sofrendo essa convergência, né, de vários ácidos diferentes, levando então a secreção de todos esses ácidos através do duto, até que esse duto conduz essa secreção para fora do pâncreas, naquele bolo alimentar que está passando no intestino delgado. Tá? Então todas essas esferinhas aqui marcadas em rosa são os meus ácidos contendo as células produtoras das minhas enzimas digestivas. E se a gente der um zoom, a gente vê com mais detalhes, percebe a presença desse duto aqui no ácido, tá? Então eu tenho células que são chamadas de células centroacinosas, simplesmente que ficam no meio do ácido, que é onde vai ser liberada essa secreção. Então essas enzimas que estão aqui na forma de grânulos dentro da célula, percebam que tem várias bolinhas, né, várias vesículas contendo essas enzimas, que quando a comida estiver passando ali pelo meu intestino delgado, essas vesículas vão ser liberadas, liberando então seu conteúdo aqui no centro desse ácido, onde eu tenho o início do duto, que vai levar essa secreção até o intestino delgado. Tá? Então o meu pâncreas está organizado mais ou menos dessa forma aqui, como uma glândula acinosa composta. Eu tenho vários dutos, com vários ácidos em cada duto, tá? Que vão levar essa secreção para o mesmo lugar. Estão convergindo para o mesmo lugar. Então o pâncreas é bem rápido, tá? Essa aula de hoje, inclusive, é bem rápida. E agora nós já vamos para a segunda glândula anexa, meu segundo órgão que auxilia na digestão. A gente tem o fígado, que também vai ser importante para auxiliar na digestão dos nutrientes que chegam ali no intestino. Então o fígado é a maior glândula do corpo, ele também é uma glândula mista, ou seja, tem papel endócrino e exócrino, vai produzir certos hormônios e também vai produzir uma determinada secreção, que é a bile, tá? Por onde ele vai liberar por um duto. Então existe um duto biliar aqui por onde esse fígado produz e secreta a bile. A bile ela vai parar nessa vesícula biliar, nesse órgão aqui oco, tá? Parecendo um feijãozinho, e vai se acumular ali. E quando for a hora, quando estiver passando um alimento no intestino delgado, a vesícula biliar vai contrair para expulsar a bile através desse duto colédodo, tá? Então, meu fígado ele é revestido por uma fina cápsula de conjuntivo denso. Então, possui a presença de uma cápsula, né? Uma grande maioria dos órgãos possui essa cápsula, tá? E todos os nutrientes absorvidos pelo intestino vão chegar primeiro ao fígado. Então, a gente tem uma vascularização muito grande dos nossos intestinos, do nosso estômago, e toda essa vascularização converge para uma veia que passa primeiro pelo fígado. Depois vai levar esse sangue em direção ao coração e o coração vai bombear ele para todos os tecidos. Então, o primeiro lugar que esses nutrientes, que essas moléculas absorvidas passam, é pelo fígado. E justamente por isso, ele tem uma função como se fosse de filtrar esse sangue que acabou de ser absorvido. Então, o que ele vai fazer é neutralizar e eliminar as substâncias tóxicas ou simplesmente as substâncias que são estranhas ao corpo. E nisso, ele vai formar a bile, essa secreção produzida pelo fígado. O que tem nessa secreção produzida pelo fígado, chamada de bile? Eu tenho a presença dos sais biliares ou ácidos biliares, tá? Que vai compor aí 70% da bile, que são ácidos derivados do colesterol. Então eles têm uma porção polar, que é a porção ácida, e uma porção apolar, tá? Que é referente a essa derivação do colesterol, que elas são formadas a partir do colesterol. Isso vai ser importante porque esses sais biliares vão ajudar muito na digestão dos lipídios. Então, os lipídios que a gente ingere, eles formam grandes moléculas que precisam ser quebradas para que o nosso corpo consiga absorver. Os sais biliares vai quebrar essa grande gotícula, essa grande gota, de gordura que chegou ali no intestino delgado em várias gotinhas muito pequenas.
Então isso vai melhorar o acesso das enzimas para que quebrem ainda mais essas gotículas durante o processo de digestão. Além dos sais biliares, eu tenho a presença da bilirrubina, tá? Que é uma molécula que sobra a partir da decomposição das hemácias antigas. Então, uma das funções do fígado é justamente essa eliminação das hemácias já velhas, já que não estão mais conseguindo exercer a sua função de uma maneira eficiente. Então, quando a hemoglobina da hemácia ela vai ser degradada, o que eu tenho como produto é essa bilirrubina, que inclusive vai dar a cor às nossas fezes. Ela também é eliminada na urina e é ela que dá a cor à nossa urina, tá? Então, além dos sais biliares, que é a substância mais importante, eu tenho também a bilirrubina, lipídios e xenobióticos, que seriam essas moléculas estranhas que entram no nosso corpo e que o meu fígado consegue eliminar do corpo, tá? Coloca na bile para que seja eliminado ali pelas fezes. Então, como que está organizado o fígado? O fígado está organizado em lóbulos hepáticos, que são essas estruturas meio cilíndricas aqui. Cada estrutura cilíndrica dessa é um lóbulo hepático. Na verdade, ele não é um cilindro perfeito, né? Porque ele não é redondo, ele tem áreas retas, né? Lados retos. Então a gente diz que ele tem uma forma poligonal, parecendo um hexágono. Ele vai ser composto por vários hepatócitos, que é a célula principal do fígado, tá? Células hepáticas. E esses hepatócitos vão estar permeados por sinusoides, que são vasos sanguíneos especiais. A gente já vai falar um pouco mais sobre eles. Mas nesse momento é importante que a gente entenda a estrutura geral, né? A estrutura mais macroscópica, vamos dizer assim, dessa organização do lóbulo hepático. Então ele forma esse hexágono que nas quinas eu tenho a presença desse espaço porta. Esse espaço porta ele vai conter um ramo da artéria hepática, um ramo da veia porta e o duto biliar. Tá? Então eu tenho essa tríade portal, esses três vasos, né? Esses dois vasos sanguíneos e essa porção condutora aqui da minha bile, que é produzida pelos hepatócitos. E no meio dos lóbulos eu tenho uma veia centrolobular. Tá? Então existe uma divisão aqui entre os lóbulos que é feita pelo tecido conjuntivo. Só que é um tecido conjuntivo muito fino, que é até difícil de enxergar no corte histológico, principalmente quando a gente está falando de humanos. Tá? Tem certos animais que têm um tecido conjuntivo mais grosso, principalmente os porcos. Isso fica mais fácil da gente ver essa organização. Então, vários sites normalmente se utilizam de cortes histológicos de porcos para ter essa didática mais fácil. Mas no caso de humanos, como vocês podem perceber, é um pouco mais difícil enxergar essa divisão em lóbulos. Então aqui a gente tem uma veia centrolobular, tá? E a gente vê uma porção mais escura envolvendo essa veia centrolobular. Então eu tenho células aqui em volta dessa veia centrolobular, que são os meus hepatócitos, e os sinusoides, que são vasos sanguíneos. E nessa porção aqui mais externa, que é um pouco mais escura, eu tenho o meu tecido conjuntivo, que nas quinas eu tenho a presença da minha tríade porta, ou espaço porta. Então aqui nessa quina eu tenho uma artéria, uma veia, um duto biliar. Aqui nessa outra quina eu tenho uma artéria, uma veia, um duto biliar. Aqui outra quina, então outro espaço porta. Aqui outra quina, outro espaço porta. Tá? Tem essa estrutura se repetindo ao longo do fígado. Em algumas fica mais difícil de ver a veia centrolobular, tá? Mas a presença do espaço porta a gente sempre vai conseguir ver pelo menos 3 de cada lóbulo. Então aqui eu consigo ver 1, consigo ver 2, consigo ver 3, consigo ver 4. Tá? 4 espaços portas caracterizando aqui o meu lóbulo. E aqui no meio tem uma veia porta que está bem clarinha, num rosa claro. Então agora no maior aumento e com essas setas indicando, fica um pouquinho mais fácil da gente entender. No meio do lóbulo eu tenho minha veia centrolobular, tá? E nos espaços porta, que vão formar as quinas desse lóbulo, eu tenho a minha artéria, a minha veia e o meu duto biliar. As artérias e as veias, elas estão conduzindo o sangue pelos sinusoides, que são essas áreas brancas, tá? Aqui no meio dos hepatócitos. E esse sangue está vindo do meu espaço porta em direção à veia centrolobular. Então está aqui uma imagem aumentada do meu espaço porta, que é formado por um tecido conjuntivo
e essas estruturas que a gente acabou de falar do meu sistema circulatório, né? E do meu sistema excretor. Então, meu fígado ele tem uma ação exócrina, isso quer dizer que ele produz uma secreção e essa secreção é conduzida através de um duto. Então, está aqui o meu duto biliar, tá? Esse duto biliar é formado por um tecido simples cuboidal e é por onde essa bile que foi sintetizada pelos hepatócitos, né, que estão aqui, por exemplo, a gente consegue ver os hepatócitos, então essas células que estão uma colada na outra, tá? Vão formar a bile e vão secretar aqui através desse duto biliar. E eu tenho também a presença da minha artéria hepática, sei que é uma artéria porque a parede está mais grossa, tem a presença de uma camada muscular lisa mais espessa. E aqui eu tenho uma veia, então um vaso sanguíneo bem mais fino, né, porque não tem uma parede muscular grossa. Normalmente a veia ela é formada por um endotélio, que é uma camada simples, né, de epitélio pavimentoso, então são células bem achatadas, então são essas células que estão entrando em contato com o sangue aqui na porção interna. E pelo lado de fora eu tenho um pouquinho de tecido conjuntivo, então minha veia tem esse formato, essa aparência da parede um pouco mais fina. E aqui o meu vaso mais fino que eu tenho presente no corpo, que são os vasos linfáticos. São formados somente por endotélio, então somente minhas células achatadinhas. Então, como que está organizado o meu lóbulo hepático? Eu tenho a presença de várias dessas células marronzinhas aqui, que são os meus hepatócitos, e entre essa linha, né, essa continuidade de hepatócitos, eu vou ter a presença dos meus vasos sanguíneos, chamados de sinusoides, tá? Então, o sangue está seguindo o fluxo da seta vermelha. Eu tenho aqui a veia hepática ou artéria hepática, que convergem para o mesmo vaso sanguíneo, para o meu sinusoide, e esse sinusoide vai conduzir esse sangue até a veia hepática. Então, a todo momento eu tenho sangue passando do lado dos hepatócitos. E essa é a principal função que os hepatócitos vão fazer, a função de filtrar. Então, eles precisam entrar em contato com o sangue para conseguir filtrar esse sangue, principalmente das substâncias estranhas ao nosso corpo. E de maneira contrária, apontada aqui pela minha seta amarela, a produção da bile ela vai seguir no fluxo contrário da do sangue. Então, a produção da bile ela começa aqui no centro do lóbulo hepático e é encaminhada para a área externa, tá? Através desse canalículo biliar, ela vai cair aqui nos dutos biliares. Então, está aqui um duto biliar maior, tá? Então, essa secreção da bile ela está vindo na direção contrária, ela está andando para o espaço porta. Então está aqui o meu lóbulo hepático em maior aumento. No centro eu tenho a minha veia centrolobular. E aqui as minhas células são as células dos hepatócitos. Vocês podem ver que eles têm uma organização meio cordonal, como se fosse um colar de pérolas, né? Então está um conectado ao outro numa sequência, como se fosse um cordão, tá? Não tem uma organização muito clara. A organização cordonal ela é simplesmente células enfileiradas, umas ligadas nas outras, como estão aqui essas 4 células, por exemplo. E esse espaço em branco entre essas fileiras de hepatócitos é por onde está passando o meu vaso sanguíneo chamado de sinusoide. Esse vaso sanguíneo é especial porque a parede dele não é contínua, apresenta vários buracos. Então ele vai deixar com que as moléculas do sangue entrem em contato direto ali com os hepatócitos. Então esses espaços em branco são os meus sinusoides que estão trazendo o sangue lá do espaço porta em direção à minha veia centrolobular. Então a gente pode imaginar que a organização do lóbulo hepático ela é mais ou menos como essa rede aqui. Eu tenho vários sinusoides, que seriam essa parte branca da minha rede, e os hepatócitos no meio desse monte de vasos sanguíneos, né, dos meus sinusoides, fazendo essa função de filtração. Então, eu tenho algumas estruturas especiais no fígado, tá? Eu tenho o espaço de Disse. Então, está aqui o meu vaso sanguíneo, sinusoide. Ele vem de uma artéria hepática, uma arteríola hepática, e de uma vênula hepática. Elas vão convergir para o mesmo vaso, e esse vaso agora vai se chamar de sinusoide. Então, ele vai ter a parede perfurada, não vai ser uma parede contínua, tá? E esse sinusoide vai conduzir o sangue lá para a minha veia centrolobular. Então, essa parede do sinusoide, ela é uma parede bem fina, formada aqui pelas minhas células endoteliais. Até aí, nada demais, tá?
E eu tenho esse espaço rosinha entre a minha célula endotelial e os hepatócitos. Esse espaço rosinha aqui no meio é chamado de espaço de Disse. É o espaço onde vai acontecer a interação das moléculas do sangue com os hepatócitos. Então esse endotélio aqui, na verdade, ele é cheio de furos, né? Ele não é um endotélio contínuo. Então a todo momento as moléculas conseguem trafegar de um lado para o outro, saindo aqui de dentro do vaso para o espaço de Disse. E no espaço de Disse é que ela vai conseguir interagir com os meus hepatócitos. É como os hepatócitos entram em contato direto com a célula, com o conteúdo do plasma, tá? Para filtrar esse conteúdo do plasma. Nesse espaço de Disse eu vou ter a presença da minha célula estrelada, que é essa célula aqui. Essa célula ela acaba acumulando a vitamina A, que é uma vitamina lipídica, lipossolúvel. Então ela apresenta essas gotículas amarelas no seu citoplasma, que são gotículas de gordura. Uma outra célula especial que eu tenho aqui no meu fígado é a célula de Kupfer, que são macrófagos modificados, macrófagos especializados do fígado. Esses macrófagos, na verdade, estão dentro dos vasos sanguíneos. Então, eles estão na frente das células endoteliais, fazendo a função normal de todos os macrófagos, que é fagocitar partículas estranhas. Então, quando chegam partículas estranhas por esse sangue aqui, que acabou de absorver um monte de nutrientes lá no intestino, foi mandado para o fígado, os meus macrófagos especializados do fígado, chamados de células de Kupfer, vão fagocitar, vão engolir essas partículas estranhas para que elas sejam metabolizadas, né, e eliminadas do corpo. Então, minhas células de Kupfer, meus macrófagos modificados, vão fazer a fagocitose, que é a principal ação dela. E também vão metabolizar ou eliminar as hemácias velhas. Então, dentro das hemácias eu tenho a hemoglobina. Essa hemoglobina vai ser quebrada, né, para ser reaproveitada e vai gerar a minha bilirrubina. Então, a partir da quebra das hemácias, tá, que é feito pela minha célula de Kupfer, eu vou ter a produção de bilirrubina no fígado. Então está aqui num outro esqueminha, eu tenho meus hepatócitos aqui embaixo, um encaixadinhos no outro. Eu tenho meu vaso sanguíneo aqui em cima, então tem a presença de hemácias passando aqui pelo meu vaso sanguíneo e essas células azuis que são as minhas células endoteliais formando a parede do vaso. Na frente da célula endotelial, dentro do vaso sanguíneo, eu tenho a minha célula de Kupfer, que é um macrófago modificado, então ele vai fagocitar, vai engolir as partículas estranhas que passam aqui nesse sangue. E entre o endotélio, né, a parede do vaso, e os hepatócitos, eu tenho esse espaço em branco aqui, que é o meu espaço de Disse, onde as moléculas do sangue vão conseguir interagir com os hepatócitos. E é também onde eu tenho a presença da minha célula estrelada, a célula que consegue acumular as gotículas lipídicas, principalmente de vitamina A, no seu citoplasma. Terminado o fígado, nós vamos agora então para a vesícula biliar. Então o fígado ele produz a bile, ele vai jogar essa bile no duto hepático, tanto direito quanto esquerdo. Essa bile vai continuar através desse duto e vai ser encaminhada para o duto cístico, enchendo a minha vesícula biliar de bile. Na vesícula biliar, essa bile que entrou, ela vai ser concentrada. Então, eu vou ter uma absorção de água para concentrar ao máximo ali o meu ácido biliar ou sal biliar, para que eles participem de uma maneira mais eficiente da digestão de lipídio quando ele for liberado aqui no meu intestino delgado. Então, quando o alimento estiver passando, eu vou ter tanto a secreção do pâncreas, aqui em cima, quanto eu vou ter a contração da vesícula biliar, liberando essa bile pelo duto biliar comum. Tá? Esse duto biliar comum vai fazer com que a bile saia aqui no duodeno, no intestino delgado, quando a comida estiver passando. Então, a minha vesícula biliar é um órgão oco que simplesmente vai acumular bile e vai aproveitar para concentrar essa bile a partir da absorção de água. Então é ali que eu vou ter a concentração desses ácidos que foram produzidos no fígado, tá? E é onde eu vou ter o acúmulo da bilirrubina. A bilirrubina se acumula na bile, fica ali, essa bile se acumula dentro da vesícula biliar. Quando a comida passar, eu vou ter a contração da parede da bile, da vesícula biliar, para liberar essa bile aqui no intestino delgado. Então, como que é a organização histológica da vesícula biliar? Ela é, na verdade, muito parecida com a do intestino e com a do tubo digestório como um todo. Então, a gente tem uma camada mucosa, uma camada muscular
e uma camada adventícia ou serosa. Então, não temos camada submucosa aqui, tá ok? Então, a camada mucosa, eu tenho a presença dessas estruturas aqui, que são as pregas, que são muito similares às vilosidades intestinais, tá? Inclusive, o epitélio presente na vesícula biliar é o mesmo do intestino. Então, no intestino a gente tem um epitélio simples colunar, aqui na vesícula biliar também. Esse epitélio apresenta sua lâmina própria, que é um tecido conjuntivo frouxo, tá? Só que diferente do meu intestino, eu não vou ter a presença de células caliciformes nesse epitélio. Então, aquela célula que é uma bolinha branca, aquela célula produtora de muco, que é bem abundante no intestino, principalmente no intestino grosso, não vai estar presente na minha vesícula biliar, porque ela não produz muco. Ela só absorve água e guarda a bile. E também eu não vou ter a presença da camada muscular da mucosa. Então, normalmente, né, no intestino, a gente tem uma fina camada muscular aqui bem na base da mucosa, que faz a fronteira entre a mucosa e a submucosa. Nesse caso, nem está aqui presente, tá? Abaixo da minha mucosa, eu vou ter a presença da camada muscular, que é formada por um tecido muscular liso desorganizado. Então, perceba essas áreas aqui, ó, de um rosinha claro, quase que um lilás, que é o meu tecido muscular liso. Ele está desorganizado porque essas células estão em várias direções diferentes. No intestino, no estômago, no esôfago, essa camada muscular está toda alinhadinha, tá? Eu tenho aquela camada muscular interna circular e eu tenho uma camada muscular externa longitudinal. Então, eu tenho células somente em duas posições. Aqui as minhas células da musculatura lisa estão apontando para todos os lados, estão desorganizados. E mais externamente, eu tenho uma camada de tecido conjuntivo que pode ou não apresentar um epitélio na superfície, que a gente não está vendo aqui, tá? Estaria mais à direita. Se ele apresentar o epitélio, a gente vai chamar de serosa. Se ele não apresentar o epitélio, a gente vai chamar somente de camada adventícia. Então ficamos por aqui. Essa aula é um pouco mais curta e até a próxima.